Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nossa conversa hoje é com Alexandre Matias, ele que é secretário municipal de Educação, vereador e presidente do PSDB aqui em Blumenau. Secretário, obrigado por ter nos atendido. Estava difícil de encaixar a agenda, mas ele conseguiu uma brecha para nos atender. Obrigado. Gonçalves, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, de falar com os teus telespectadores, comentar um pouquinho da nossa ação à frente da Secretaria Municipal de Educação nesse momento tão delicado que nós estamos vivenciando aqui na nossa cidade. A nossa entrevista vai ser dividida em duas. Nessa primeira parte nós vamos falar aí sobre as questões relacionadas às escolas pós-atentado que ocorreu na creche Cantinho Bom Pastor em 5 de abril e também investimentos na educação. E depois nós vamos fazer uma segunda parte para falar sobre política. Afinal, ele é o presidente do PSDB e as eleições municipais já estão logo ali. Secretário, vamos tentar resumir. Nós já passamos aí de 30 dias sobre aquele episódio terrível registrado na creche, que era uma creche particular. Quais são, resumidamente, as ações que a prefeitura fez para minimizar os impactos daquilo? Bom, Gonçalves, primeiro é importante nós reforçarmos o compromisso que a Prefeitura Municipal de Blumenau, que a Secretaria Municipal de Educação assumiu com a comunidade blumenauense. Todos nós ficamos extremamente abalados com o que aconteceu aqui no quintal da nossa casa. Nós sempre tínhamos informação com relação a ações como essa, sempre muito longe. Estados Unidos, Europa, e foi cada vez chegando mais próximo, São Paulo, saudades, até acontecer aqui na Rua dos Caçadores. Isso com certeza nos deu uma sensação de insegurança gigantesca. Abalou a toda a nossa cidade, todo o Vale, o Estado, enfim, o Brasil foi abalado por essa situação. E diante disso, nós nos sentimos obrigados a parar a nossa rede municipal de educação durante uma semana, para que nós pudéssemos, primeiramente, reestabelecer um pouco a tranquilidade, a serenidade da nossa rede, os nossos professores, os nossos estudantes, as nossas famílias, e que também, ao mesmo tempo, durante aquela semana, nós precisávamos também superar a burocracia do serviço público. Nós precisávamos contratar seguranças armados para as nossas unidades educacionais e a toque de caixa muito rápido, talvez o processo mais rápido que a Prefeitura de Blumenau já fez foi a contratação emergencial desses 150 postos de segurança armados para as nossas unidades municipais de educação. Assim nós fizemos, assim esse compromisso foi assumido e isso nós entregamos para a nossa comunidade. Nós estamos com esses 150 postos de vigilantes armados nas nossas unidades. Paralelo a isso, nós assumimos outros 4 compromissos. Um deles é o melhoramento da estrutura física. Nós estamos fazendo, sim, o melhoramento da estrutura física dos nossos educandários, melhorando o cercamento, o muramento, colocando depois, posteriormente, as concertinas, que são aqueles arames farpados, também para dar essa sensação, para dificultar qualquer acesso às nossas unidades. Lembrando que nós temos ainda uma rede bastante frágil com relação à estrutura física, de muramento e cercamento, porque, obviamente, isso ia totalmente na contramão do nosso currículo, que era sempre de tirar as crianças de dentro da sala de aula, e agora nós estamos na contramão. Nós estamos levantando muros. Eu, enquanto secretário de Educação, estou tendo que falar de segurança armado, estou tendo que falar de arame farpado, uma coisa que era inimaginável até pouco tempo atrás. Infelizmente, nós estamos vivenciando esse momento. E nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça o mais rápido possível. É claro, nós temos hoje na rede 130 unidades e nós não conseguimos fazer todas simultaneamente, mas aquelas que nós já identificamos estamos trabalhando para que seja o mais rápido possível. Lembrando, todas serão atendidas. Nenhuma delas nós tínhamos 100% de segurança do que nós preconizamos que agora vai ser o básico. Então nós vamos trabalhar incansavelmente para que isso aconteça o mais rápido possível. Lembrando, nós temos burocracia. O nosso contrato de manutenção, por exemplo, ele não pretendia, não previa essa situação. Então nós vamos ter que fazer uma nova licitação, adequar o quantitativo para essa nova realidade, para que a gente possa atender todas as unidades escolares aqui da cidade de Blumenau. Nós temos também, paralelamente a isso, uma licitação que já está em andamento para a contratação de uma empresa que vai instalar 220 câmeras interligadas com o CCO e também com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Como eu disse, isso já está em andamento, nós agora temos que respeitar os trâmites burocráticos para que essa empresa
assim que contratada, comece a instalação e a interligação com esses dois órgãos para que a gente possa também ter uma vigilância instantânea, aproveitando aí a tecnologia a nosso favor. Nós já estamos trabalhando também o plano de contingência. É uma parceria entre a Defesa Civil, a Secretaria de Educação, a Polícia Militar. Nós já fizemos uma formação continuada para todos os nossos quase 5.000 servidores municipais da educação, passando para eles como deve se comportar numa situação de extrema tristeza como essa que nós passamos aqui no nosso município. Como deve, para mecanizar as ações, para que eles saibam para onde devem caminhar, para onde devem levar as crianças, como deve se comportar com relação às portas, às janelas. Então isso já aconteceu, esse primeiro passo, mas como eu disse, esse é o primeiro passo, nós temos tantos outros com relação ao contingenciamento, que é também a contratação de empresa especializada para que a gente possa fazer o segundo passo da formação, que é em loco, lá dentro da unidade, com os estudantes, fazendo simulados. Isso também é um ponto que nós elencamos como prioritário para nós melhorarmos a segurança dos nossos educandários. E mais do que isso, também a questão da prevenção, né? O diagnóstico. Então nós estamos também fazendo a contratação de equipes multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais, para que possa ser feito esse trabalho dentro da rede municipal de educação de diagnóstico desses estudantes que precisam de uma atenção mais elaborada. Então é muito importante nós termos esse olhar diferenciado na prevenção de todas as situações como essa que aconteceu aqui na nossa cidade. Secretário, é bom, a gente sempre conversa, a gente tem uma certa intimidade, né? Eu tenho filho na rede pública e também fiquei muito chocado, muito assustado naquele dia, como todo mundo. E a gente entende as autoridades, vale para cá e vale para todo mundo, porque realmente foi um anseio da comunidade por mais violência. O senhor citou aqui uma série de medidas e colocou, não que isso não esteja por ordem, mas o senhor colocou por final uma das que eu acho mais importante, que é a questão de uma equipe multidisciplinar dentro das escolas, porque ela vai perceber e identificar algumas situações. E lembrando que o senhor citou muito bem os crimes que acontecem, principalmente nos Estados Unidos e outros lugares, esse aqui foi bem diferente, todos eles. Foi um ponto fora da curva, muito difícil de se prevenir, porque não tinha questão de bullying, não tinha uma questão de agressão interna ou uma rixa com esse professor, com esse colega. Então a gente percebe isso. E eu vou te falar como pai, que a gente fica preocupado em algum momento, porque a gente fala tanto em trazer a família para dentro da escola, que hoje as famílias estão cerceadas de entrar na escola, eu digo por mim, né? Eu sempre dei um beijo na minha filha quando entrava na sala da segunda série, um beijo no meu filho que entra na sala da quinta série, e eu não posso mais fazer isso, né? Então a minha dúvida é, será que está tudo certo? Precisou nesse primeiro momento, mas o que a gente pode fazer? Essa questão dos psicólogos, assistentes sociais, atraindo as pessoas, conversando, quanto tempo vai demorar isso aí? Então, muito bem colocado, Gonçalves. Talvez isso seja o que mais nos dói nesse momento, seja esse distanciamento com as famílias. Nós sempre preconizamos que para um bom desenvolvimento do estudante é necessário esse acompanhamento da família dentro da unidade escolar. E agora nós temos que fazer esse distanciamento com certeza o que mais nos deixa entristecidos. Mas nós sim, esse é um momento que nós estamos vivenciando, né? Nós já avançamos durante esses 37 dias que se passaram e nós já avançamos desde o dia do ocorrido. E nós vamos avançar ainda mais, né? Eu espero sinceramente que conforme nós formos avançando, entregando para a comunidade esses 5 pontos que eu elenquei, nós vamos com certeza conseguir degelar essa geleira de preocupações que nós temos para que a gente possa cada vez mais reaproximar a família. Eu tenho dito isso nas nossas formações com a Polícia Militar, a responsabilidade da segurança pública é de todos nós. De nós enquanto gestores, nós enquanto pais, nós enquanto familiares que temos que acompanhar a vida dos nossos filhos e estudantes, saber como é que é o relacionamento deles dentro da escola, quem são os amigos, se são boas companhias ou não, ou então o inverso, meu filho não tem amigo nenhum, será que isso também não é um sinal
de que ele está tendo um problema de relacionamento, ou ele está sofrendo bullying, por isso que ele está se resguardando. Enfim, são indícios que nós precisamos estar presente dentro das unidades com essas equipes multidisciplinares para fazer esse diagnóstico. Isso não vai demorar muito, não vou te dar um prazo em dias para depois também não acabar errando por algum prazo, mas a gente se reuniu ainda essa semana, né? Tratando desse assunto, buscando a viabilidade técnica para nós contratarmos essa mão de obra, para a gente disponibilizar isso na rede. É consenso de que esse, sem sombra de dúvidas, de todos esses aspectos, é o mais importante. Nós trabalharmos com a prevenção. Não vai ter muro de 10 metros de altura que vai prevenir se nós tivermos dentro do educandário alguém potencialmente desassistido que possa cometer uma situação como essa e não tenha tido a oportunidade de ter recebido um atendimento técnico para poder aliviar as suas incertezas e suas tensões. O senhor falou que não vai dar prazo, ok, mas deixa eu entender. Já tinha já entrando um pouco no próximo assunto, já tinha um anúncio da prefeitura de um conjunto de investimentos na educação. Eu quero saber que se nesse conjunto de investimentos está se pensando em tirar uma parte dos recursos para fazer essas melhorias em muro, subgrade, alguma coisa assim, se já tem essa previsão e quanto assim, o senhor diz que não vai dar prazo, mas isso é coisa para um mês, para 6 meses, para um ano, porque, de novo, o senhor concordou comigo com a questão da família. Pô, não dá para esperar um ano para a gente voltar para dentro da escola. Não, com certeza. Sim, sem sombra de dúvida. Não vou dizer em dias, mas eu vou dizer para vocês que tranquilamente nesse primeiro semestre deve acontecer essa contratação ainda nesse primeiro semestre. Nós temos alguns trâmites burocráticos. Com relação ao orçamento, nós já remanejamos o nosso orçamento para atender essas questões relacionadas à segurança. É claro, não é um dinheiro novo, né? Isso é muito importante que nós deixemos claro. É um dinheiro que já estava provisionado e planejado para outras ações que infelizmente vão deixar de acontecer para que nós possamos investir em muro, investir em segurança armado, investir nessa equipe técnica, investir no nosso plano de contingência. Enfim, são ações que sem sombra de dúvida vão acontecer, estão já dentro do nosso orçamento e que a ideia é que nós possamos superar isso o mais rápido possível. Nesse primeiro semestre, ainda com certeza. O prefeito Mário Hildebrand anunciou esse conjunto de investimentos aí na rede municipal de ensino. O que está previsto, em poucas palavras, que o senhor possa nos sintetizar, ampliação, melhoria, e em quanto tempo, lembrando que aí o governo já tem aí 1 ano e meio, no máximo, dessa atual gestão, em quanto tempo quer se aplicar esses investimentos? Olha, nós, por exemplo, aqueles investimentos que foram anunciados, né, de 150 milhões de reais, esse orçamento ele estava previsto para nós investirmos no ano de 2023 e 2024 esse montante. Como eu disse, né, nós tínhamos várias ações já bem encaminhadas, nós fizemos uma maratona de assinatura de ordens de serviço em educandários, como por exemplo no Oscar Umberhal, que já está em obra, né, a unidade que mais recursos vai receber, mais de 10 milhões e 400 mil reais de investimento da prefeitura só naquele educandário, e obviamente que dentro desses valores agora nós estamos realocando para que nós possamos fazer muros, levantar os muros do educandário que já estão acontecendo. Então, com certeza absoluta, dentro do nosso plano de ação, que tinha o melhoramento, tinha a construção de ginásios novos, de salas de aula novas, nós agora também estamos incluindo os muros, as cercas, né, a contratação das câmeras, que também é extremamente importante. E, como eu te disse, respondendo a sua pergunta, o nosso planejamento era fazer a execução desse planejamento no ano 2023 e 2024. Mantém-se isso com essas adequações dentro dos objetos, agora incluindo a questão da segurança das escolas. Tem algumas questões que parecem tão simples e são tão difíceis de ser resolvidas no serviço público. O senhor sabe da escola que a gente está falando, que é a questão do muro que está lá pendurado
na escola. Já foi alvo de um vereador, o colega seu, no ano passado, já foi alvo de um vereador nesse ano. E é uma coisa que, para nós, leigos, que moramos em casa, temos, mas é simples, derruba essa parte desse muro, sobe ali, é um valor que não dá R$2.000, talvez para pelo menos resolver que não caia em uma criança. E ontem, casualmente, no final da escola, eu ainda passei, por mais que tenha sinalização, não tem jeito, porque ou tu vai para a rua, ou tu vai para ali. Essa é uma questão. Todo início de ano letivo tem falta de professor, né? Às vezes demora um mês para começar um professor regente, que foi no caso do meu filho, e eu sei que essas outras situações acabam acontecendo em outras escolas, e a gente entende por que acontece isso, acaba desistindo, vai para o estado e tal, mas são questões que parecem mais simples de se resolver e acabam não se resolvendo, passa ano após ano. O que o senhor diz dessas coisas? Tem alguma medida em ação, alguma medida para não faltar professor no começo do ano que vem? Com relação a essa questão, por exemplo, de muro, né, nós temos sim, e por isso que agora nós temos a necessidade de tudo que se vai fazer dentro do educandário tem que ter a anuência da Secretaria Municipal de Educação. Nós agradecemos demais, né, as APPs, o núcleo de pais que sempre querem contribuir com a escola, com o CI do seu filho, mas é necessário que nós tenhamos um crivo técnico com relação a essas ajudas, a esses auxílios. Com relação ali ao muro da escola, só para você ter uma noção, eu estive lá essa semana, né, conversando lá com a diretora. Eu vi as fotos. Exatamente. E ali é uma situação justamente dessa de que não teve um olhar técnico para se fazer aquela obra. Aquela obra foi executada pela APP há muito tempo atrás. Sim. E se você observar, ele é um muro extenso, a gente não chegou a medir, mas com certeza mais de 10 metros de comprimento, e ele não tem uma viga de sustentação ao meio dele. Então ele é só escorado por tijolos. E obviamente, né, em função disso, acabou cedendo e necessita sim de uma ação rápida da Secretaria Municipal de Educação. A diretora até me solicitou que nós colocássemos o muro no chão para que depois a gente pudesse fazer essa manutenção. Eu solicitei imediatamente, nessa semana, que a empresa terceirizada vá até lá, faça o orçamento, ela está em vias de elaborar o orçamento para que nós possamos, o mais rápido possível, tirar aquele pedaço que está comprometido, mas mais do que isso, que nós possamos reforçar o muro para que isso não aconteça num futuro próximo, né, em função da fragilidade com relação à engenharia civil que foi feito ali aquele muro do educandário. Então, a gente tem recebido inúmeras solicitações de pais querendo se colocar à disposição. Olha, eu tenho o CI do meu filho lá, eu gostaria de saber se eu posso fazer a melhoria com relação ao muro, se eu posso ajudar na contratação de câmeras para a gente colocar. Sem sombra de dúvidas, né? Apesar de que nós estamos fazendo dentro do tempo e da burocracia, que não é pouca, você sabe, no serviço público, isso nos frustra enquanto gestores, né? Eu adoraria poder ter a velocidade do privado, tendo recurso, tendo vontade e ordenando a coisa acontecer no dia seguinte. Infelizmente, para você ter uma noção, como eu disse no começo da entrevista, talvez um dos processos mais rápidos de licitação, de processo emergencial que aconteceu foi esse de contratação dos seguranças armados. Sim. E mesmo assim demorou uma semana. Nós paramos a prefeitura, nós paramos a procuradoria para se dedicar exclusivamente a isso e mesmo assim demorou uma semana. Né? Então, são às vezes situações que nos frustram bastante porque nós estamos com as mãos atadas com relação a situações como essa. Mas com relação aos professores também, né? Nós temos sim um planejamento, nós já estamos planejando o início do ano letivo do ano que vem, para se ter uma noção, mas algumas situações fogem ao nosso controle, como por exemplo essa que você colocou. O professor vai lá, escolhe a vaga no município, tem um processo de escolha posterior a isso no governo do estado, por exemplo, ele acaba optando pela vaga no governo do estado, abandona a vaga que já havia se comprometido com o governo municipal e nós temos que fazer esse chamamento que nem sempre é no mesmo tempo para poder suprir essa necessidade, infelizmente. Mas nós estamos sim, né, com muito planejamento, tentando superar essas dificuldades que não são poucas. Volto a dizer, a nossa rede municipal de educação ela é composta aí por 130 unidades, né, 180 CIs, 46 escolas, 2 sematépicas, um CEMEA e o Paradesporto. Então é bastante
Isso é bastante grande essa rede, são mais de 40 mil estudantes, né? Quase 5 mil professores. Então nós temos sim uma responsabilidade muito grande com relação à educação do nosso município e é dessa forma que nós vamos continuar conduzindo. Para encerrar a entrevista com o secretário de Educação, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre política. A questão do Centro de Educação Infantil e a questão do acesso à educação infantil. Como é que está a fila? A gente sabe que caiu vertiginosamente. Como é que está essa situação? Nesse plano de investimentos da Prefeitura, tem a abertura de novas vagas em CI? E como é que estão aqueles CIs que eram do governo, que seriam com o governo federal para construir? Como é que está a situação desses CIs? Muito bem, você falou muito bem, né? Nós tínhamos, num passado não muito distante, uma fila de espera de quase 5 mil crianças. Hoje a nossa fila ela fica em torno de 1.500 crianças e o que explica essa redução no número é justamente a decisão assertiva do governo municipal, do prefeito Mário, da vice-prefeita Maria Regina, da ex-secretária Patrícia, em comprar vagas das unidades privadas. Então nós temos aí quase 1.600 vagas compradas na rede privada, dando esse suporte necessário à rede municipal de educação para poder atender essas famílias com essa rede municipal privada, sem contar as OSCs, enfim, uma equipe bastante robusta que faz essa cedência de serviço para a Prefeitura Municipal de Blumenau e nós temos trabalhado para expandir isso cada vez mais. É importante que se diga, né, Gonçalves, de que essa compra de vagas na rede privada nós percebemos que a partir de um certo ponto no gráfico, essa fila ela fica infinita. Por quê? Porque a educação é um direito de todos, independente de classe social, independente de qual bairro more. Então, a partir do momento que nós compramos uma vaga numa instituição particular e a criança acessa e o pai dos demais que pagam mensalmente a mensalidade ficam sabendo, acontece algumas vezes deles se cadastrarem na fila, porque eles olham para o lado e pensam, olha, se o coleguinha do meu filho está na mesma instituição que o meu filho, eu pago uma mensalidade que a gente sabe, né, que não é barata, e ele tem, através da prefeitura, a condição dessa mesma educação gratuitamente, e eu sei que eu também tenho esse direito constitucionalmente, então a gente acaba, às vezes, tendo pessoas dentro da fila que acabam se inscrevendo e aí fica uma fila infinita. Mas, paralelo a isso, apesar de todo esse avanço que nós já tivemos, nós temos também 3 CIs, esses fatídicos, né, que já começaram as obras lá em 2016 e que nós estamos já, graças ao trabalho da Prefeitura, no capítulo final, se eu posso dizer assim, né, para poder entregar isso para a comunidade, para entregar essas vagas para a comunidade blumenauense. Nós estamos agora num prazo final do primeiro lá do Jardim Germânico, né, que a gente vai abrir a questão das propostas, já vai na semana que vem descobrir qual vai ser a empresa que vai terminar aquela obra, que é tão aguardada assim como os demais, né, da Pavazinha, do Vosta, e que darão um incremento também de novas vagas dentro do nosso município para as famílias que esperam com tanta ansiedade poder colocar os seus filhos nos CIs do município. E obviamente que paralelamente a isso nós não descartamos a construção de novos CIs. Nós tivemos recentemente a inauguração do Terminal Oeste ali da Água Verde e a Prefeitura adquiriu aquele terreno grande em frente ao terminal. A ideia é que nós possamos construir ali futuramente também um CI e da mesma forma que nós estamos fazendo um trabalho muito interessante de identificação dentro do mapa do município, quais são as áreas que mais têm necessidade, que mais estão crescendo, que mais têm demanda, para que nesses pontos nós possamos construir CIs para atender essa demanda. Bom, aqui nesse momento a gente encerra a entrevista com o secretário de Educação, Alexandre Matias. Nós já vamos dar sequência agora para falar sobre política. Então, se você acompanhou essa entrevista até agora, aguarde que logo já tem outro bate-papo com o Alexandre Matias, dessa vez sobre política, com o presidente do PSDB. Já voltamos.